Olá, alunos e profissionais da elétrica, que é Jabson Barbosa, e a gente vai fazer uma análise do circuito de corrente contínua. Começando aqui por um circuito série de 2 resistores de 4 e 2 ohms, alimentados com uma fonte de 12 volts, certo? Aqui nessa questão, está querendo saber qual é a potência no resistor de 4 ohms, qual é a potência no resistor de 2 ohms. Então, inicialmente, analisando esse circuito, a gente consegue perceber que é um circuito formado por 2 resistores em série. Você pode observar que aqui eu tenho um caminho só para a corrente, né? Só há uma conexão e só há um caminho para a circulação da corrente. Então, aqui eu tenho um circuito clássico, um circuito série. Bom, então ao ser energizado, vai começar a circular uma corrente, vou chamar aqui de corrente I, nesse sentido, considerando o sentido convencional da corrente. Essa corrente, ela vai vir nesse circuito, ao atravessar o resistor de 4 ohms, você vai ter uma queda de tensão sobre ele, que eu vou chamar aqui de queda de tensão V1, certo? E esse resistor, ao ser percorrido por essa corrente, vai desenvolver uma potência elétrica, né, que aqui está sendo chamado de P4. Essa mesma corrente continua circulando através desse circuito, atravessa o resistor de 2 ohms, gerando uma queda de tensão, que eu vou chamar aqui de V2. Essa corrente, ao circular através desse resistor, você vai ter uma potência desenvolvida nesse resistor de 2 ohms, que vai ser calculado, que é justamente o que a questão está querendo saber. Essa corrente, ela continua circulando e retorna aqui ao polo negativo da fonte, certo? Muito bem, então essa corrente total desse circuito, ela que faz tudo acontecer, né? Impulsionada por essa fonte de 12 volts. Então a gente tem que começar encontrando essa corrente. Então, para encontrar essa corrente, a gente precisa encontrar qual é a resistência equivalente desse circuito, né? Porque a resistência equivalente vai ser a somatória desses dois, já que os resistores estão em série. Então, a minha resistência equivalente desse circuito vai ser o valor de 4 ohms mais 2 ohms, porque você vai ter uma resistência equivalente de 6 ohms, certo? E essa resistência equivalente é a que vai limitar essa corrente I. Então, aplicando aqui a lei de Ohm, a corrente vai ser, que é a tensão sobre resistência, né? Aí eu vou utilizar a tensão total, que é a tensão da fonte, 12 volts, dividido pela resistência equivalente, que é 6, ou seja, a minha corrente do circuito vai ser 2 amperes. Muito bem, então eu vou ter uma corrente de 2 amperes circulando aqui nesse circuito, provocando a queda de tensão V1 e V2 e gerando a potência nos resistores. Bom, existem várias fórmulas para você encontrar a potência do resistor. Se você tiver a tensão sobre ele, você pode utilizar tensão ao quadrado sobre resistência, né? No nosso caso aqui, nós vamos usar a fórmula R vezes I ao quadrado, certo? Então, se eu quero achar a potência no resistor de 4 ohms, essa potência vai ser a resistência de 4 ohms, vezes a corrente, que é a corrente que passa por ele, que é a corrente I, que nós encontramos, é 2 amperes, né, ao quadrado. Então, nós temos que 2 ao quadrado vai ser 4, vezes a resistência, que é 4, 16 watts de potência desenvolvida no resistor de 4 ohms, né? Bom, da mesma forma, a potência no resistor de 2 ohms vai ser o quê? A resistência dele, vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Então, eu tenho a resistência 2 ohms, vezes a corrente que é 2 ao quadrado. Potência no resistor de 2 ohms vai ser igual a 2 vezes 4, que vai dar 8 watts desenvolvido nesse resistor. Bom, então aqui seria o cálculo de potência para esse circuitozinho série, tá certo? Pegando assim a mesma ideia, só que utilizando de outra fórmula, por exemplo, em que você utilizasse tensão vezes corrente, você precisaria calcular essa queda de tensão em cima de cada resistor, para você então poder utilizar a fórmula de potência, que é tensão vezes corrente. Isso? Bom,
Uma vez que você encontrou essa corrente que passa pelos resistores, a queda de tensão em cada um vai ser a resistência vezes a corrente. Utilizando a lei de Ohm, né? Tensão é igual resistência vezes corrente. Então a queda de tensão V1, que acontece no resistor de 4 ohms, vai ser igual a resistência, 4 ohms, vezes a corrente do circuito, que é 8 volts. Certo? Já a queda de tensão V2 vai ser igual a resistência em cima do resistor de 2 ohms, no caso a resistência do resistor de 2 ohms, vezes a corrente do circuito, ou seja, 4 volts. Você pode observar que essa soma, 8 mais 4, dá exatamente a tensão da fonte, que é 12 volts. Né? Bom, então a potência no resistor de 4 ohms vai ser igual a quê?